Boa noite, pessoal. Eu estou gravando aqui a aula número 5, que é a aula de JOA, que nós deveríamos ter feito na semana passada. Então, vai ter essa parte 1, depois vai ter um vídeo da parte 2, que vai ser na quinta-feira desta semana, dia 29 de abril, tá? Então, nós vamos agora começar a ver um dos documentos mais importantes da indústria do petróleo, que é o JOA, o Joint Operating Agreement. Então, aqui o Joint Operating Agreement, o JOA, ele pode ser considerado aí como melhores práticas da indústria do petróleo, porque como nós vimos aqui na nossa aula, essa é uma indústria que sempre procura compartilhar os riscos da exploração. Né? Eu estou vendo aí um barco aí com grande risco, né, de exploração. Divisão dos resultados, ó. Dividir esses resultados dessa exploração na indústria do petróleo. Então, o risco em venture de petróleo e gás ele tem riscos substanciais de nível técnico, comercial, legais, jurídicos. É um negócio que exige altas somas de capital. Então, essa combinação entre a existência de riscos substanciais e as altas somas de capitais necessárias ao tipo de negócio que é o negócio do petróleo, levou a um desejo das partes de compartilhar riscos. Então, a recompensa em ventures de petróleo e gás, né? Com uma natureza substancial, uma recompensa grande em dinheiro, né? Se for uma exploração bem sucedida, né, empresas iniciantes e novas tecnologias, um potencial para altos preços de commodity, né? Então, eu estou falando aí de altas somas de valores. O contrato, né, que pode ser estabelecido entre um Ministério da Energia ou uma NOC, que é uma National Oil Company, ou uma agência reguladora, como órgão regulador, né, entre investidores, né, eu vou chamar esse contrato de Granting Instrument. Então, esse Granting Instrument, nós vimos melhor lá na nossa disciplina de Direito do Petróleo. Né? Então, ele concede aos investidores diretos, ou melhor, os investidores direitos de explorar e explotar hidrocarbonetos. Responsabiliza solidariamente os investidores pela condução das operações petrolíferas, a cumprir as obrigações financeiras e os trabalhos mínimos, e define aí o regime comercial e fiscal e o regime regulatório. Então, eu vou estar vendo lá no contrato de concessão, no contrato de partilha de produção, essas disposições, né, que vão estar lá no que a gente chama de Granting Instrument. Então, esse Granting Instrument Structure. Então, eu vou estar lá o Host Country Energy Ministry, ou a NOC, ou seja, eu vou ter lá o Ministério da Energia ou uma estatal de petróleo que vai assinar o contrato, né, ou de concessão ou partilha de produção, vai assinar o Granting Instrument com os investidores, tá? Status do investidor na ausência de um JOA. Né? De acordo com as leis aplicáveis, os investidores que tenham interesse em um granting instrument, né, um contrato, podem constatar que existe uma relação implícita baseada em propriedade conjunta, operação conjunta e um acordo para compartilhar perdas e lucros. Ali naquele granting instrument vai ter ali, né, uma relação implícita
entre as partes, que naquele contrato, no granting instrument, são solidários. Tá? Nas jurisdições de common law, esses investidores podem ser tratados como uma joint venture. Tem o dever de boa-fé e negociação justa, responsabilidade solidária por danos causados pela joint venture. Não há obrigação de conduzir ou financiar operações conjuntas, então, diferentemente daqui do Brasil, que eu nunca vi uma operação que seja conduzida por uma das partes, embora tenha no jogo, a gente vai ver lá com calma, que tem esse dispositivo. Então, na common law, é muito comum que uma das partes não queira participar da operação, então ela não vai naquela operação e ela arca com o custo daquela não opção, porque ela não está indo no risco. Então, na common law, você tem isso. E o relacionamento geralmente é insuficiente para permitir que os investidores desempenhem a operação do granting instrument. Então, os dispositivos que estão expressos lá no contrato de concessão, ou no contrato de partilha por produção, ou no lease agreement, né, nos Estados Unidos, eles não são suficientes, não tem todas as disposições necessárias para que se conduza uma operação de óleo e gás, tá? De produção, exploração. Há necessidade de estruturação do negócio pelos investidores. Então, os investidores precisam estabelecer uma estrutura que permita uma atuação em conjunto para executar o granting instrument, o contrato de concessão ou partilha de produção. Então, dependendo da lei aplicável, lembrando que nós estamos falando aqui de um contrato tipo da indústria do petróleo, então nós estamos falando do JOA aí de forma genérica, um modelo de JOA que pode ser aí adotado por qualquer investidor nos países, né? Quando atuando nos diversos países. Né? Dependendo da lei aplicável a esse JOA, os investidores podem estruturar o relacionamento deles como uma joint venture sem personalidade jurídica, uma sociedade anônima, um consórcio ou parceria, como aqui no Brasil, que se forma um consórcio, uma sociedade limitada ou outros. Então, vai depender da onde que essa operação está sendo estruturada, da onde esse investimento está correndo. Os investidores na indústria do petróleo geralmente escolhem a estrutura de joint venture não incorporada, ou seja, não uma empresa. Por quê? Porque eles não querem ter uma obrigação de ter uma empresa, eles querem ter uma participação num bloco ou campo, um ativo. Eles não querem ter uma empresa, eles não querem ser sócios numa empresa, eles querem ter um ativo. Então, o ativo no balanço da empresa é diferente de você ter uma participação naquela sociedade. Então, o objetivo de um acordo operacional conjunto, né, de um JOA, é ter uma articulação, um joint, né, que é o compartilhamento de riscos e recompensas, o mecanismo de alocação de risco, ter um mecanismo de compartilhamento de recompensas, ou seja, como você toma decisões. Mas se eu não tiver esse documento, como é que eu faço isso? Operação, que vai estar ali no operating. O objetivo é realizar operações e não ficar parado. Eu tenho que executar o contrato. Eu tenho uma série de obrigações contratuais ali com o host country, com o host government, no meu guaranteeing instrument, que eu preciso cumprir. Mas como é que eu vou cumprir como eu vou conduzir essas operações? Então, o operating vai estar dentro desse JOA. E o acordo, né, o agreement, que é esse conjunto de regras entre as partes sobre como elas vão operar juntas, como elas vão atuar de formas conjuntas para cumprir esse granting instrument, né, esse contrato. Então, não incorporado, ou seja, ele é ajustável às necessidades do empreendimento, do venture, e
também dispõe ali como novas situações serão tratadas. Então, vindo situações novas, teoricamente, esse JOA tem que prever ali mecanismos de solução ou orientações para aquelas partes. Então, background do modelo JOA AIPN. A primeira versão do modelo do JOA é datada de 1990. Ela foi revisada ao longo dos anos e a última revisão que nós temos é de 2012. E já estamos passando por uma nova revisão e provavelmente ano que vem, no ano de 2022, a gente vai ter a versão 2022 do JOA. O JOA da IPN ele é amplamente utilizado porque ele incentiva a exploração e a produção, e tem a alocação equilibrada de riscos e recompensas, fornece um fairway de práticas da indústria, proporciona clareza e consistência às operações e questões chaves devem ser negociadas. Então, eu tenho ali um background de uma série de cláusulas que são práticas da indústria e algumas questões ali chaves podem ser negociadas dentro desse documento. Apresenta ali alternativas e opções que devem ser negociadas. Alternativas e opções destacam as escolhas comuns, o que acelera a negociação. Por quê? Porque é um jogo que é discutido no âmbito mundial. Então, vai ter ali o mesmo jogo que eu estou discutindo no Brasil, eu estou discutindo na Ásia, eu estou discutindo na África. Então, filosofia do modelo JOA e IPN. Cada parte deve fazer o que prometeu fazer e cada parte deve poder fazer o que quer fazer. Então, todas as partes devem cumprir o que prometeram e todas as partes devem poder fazer o que querem fazer dentro daquele contrato, daquele granting instrument, né? Nenhuma parte deve ter que fazer o que não prometeu ou não quer fazer, com ressalvas. Então, lembrando que você não precisa fazer, são princípios do jogo, uma filosofia desse documento. Então, você não vai acompanhar uma determinada operação, a gente vai ver lá na frente. Nenhuma parte que faça o que prometeu fazer deve ser prejudicada se não participar. Então, objetivos do modelo JOA e IPN. Definir o escopo das operações conjuntas, ou seja, confirmar a participação estabelecidas no Granting Instrument, ou seja, no contrato de concessão ou partir de produção, os direitos decorrentes daquele Granting Instrument, estabelecer um comitê operacional, que a gente vai chamar de OPCOM, Operating Committee, para autorizar e supervisionar as operações conjuntas. Esse é o órgão de deliberação máximo dentro do JOA, OPCOM. Prover a tomada de decisão. Então, como é que vai ser a tomada de decisão? Quem é que define? Como é que é a decisão final sobre esses assuntos? Designar um operador para realizar as operações conjuntas. Então, quem é o operador? Obviamente, o operador do JOA é aquele que está no Granting Instrument, né? Estabelecer os direitos e deveres do operador e dos não operadores, providenciar o financiamento para as operações conjuntas, ou seja, como é que vai ser o pagamento, alocar benefícios, custos, responsabilidades da operação conjunta, providenciar transferência e retirada das partes ou dos ativos e prever a resolução de disputas. Então, no AIPN Model JOA Structure, eu vou estar lá os investidores, o Joint Operating Agreement, o Operating Committee, né, o OPCOM, o Work Program and Budget, ou seja, o plano de trabalho anual que eles vão fazer. Geralmente esse plano pode até ser diferente do plano apresentado à agência ou à NOC. Então, eu posso ter um Work Program and Budget X,
que eu defini com os meus sócios, com os meus parceiros no JOA, mas eu não quero me comprometer, porque lembra que a gente viu lá no direito do petróleo? Esse plano de trabalho, né, o PAT-WAT, ele fica vinculante. Então, você tem que cumprir aquelas obrigações que você apresentou para a ANP. Então, por vezes, o Work Program Budget, no âmbito do JOA, vai ser diferente do PAT-WAT, tá? Depois, o operador, que vai cumprir esse Work Program Budget, né? O programa de trabalho. E as operações de petróleo vão estar lá no final da estrutura. O JOA é apenas um modelo de contrato, né? É um contrato tipo. Ele não é um padrão. Ele tem que ser adaptado ao Granting Instrument, ao projeto e às partes. Ele tem que ser adaptado à lei aplicável. Ou seja, todas as disposições daquele modelo, daquele contrato tipo, são aplicáveis à lei de regência daquele contrato? Então, se eu estou falando de um JOA aplicável à lei brasileira, todas as disposições que estão ali naquele modelo, elas são executáveis no Brasil? É possível executá-las? Então, você, como advogado de petróleo, de contratos internacionais, você precisa verificar isso. Tem que fazer alguma aclimatação do modelo JOA para o direito brasileiro? Então, eu coloquei lá. Como, por exemplo, dever do operador para não operadores. Então, tem lá uma disposição no JOA que eu posso pegar o óleo em caso de inadimplemento. Esse fato do operador pegar o óleo dentro do contrato de concessão, ele é viável, ele é permitido pelo direito brasileiro? Há controvérsias. Então, limitação de responsabilidade do operador. Por exemplo, eu posso, diante do direito brasileiro, limitar a responsabilidade do operador pelas decisões do Senior Supervisor Personnel, ou seja, qual que é o Senior Supervisor Personnel? Qual que é a pessoa, a ordem sai de qual pessoa dentro da estrutura organizacional da empresa? Então, a ordem saindo do gerente regional, eu vou ser responsabilizada, ou a ordem tem que sair do presidente da empresa ou do presidente global da empresa? Qual é o nível de relação de empregado que eu vou responsabilizar o operador? Isso vai estar no JOA. A noção de trust em operações exclusivas, inadimplemento, né? Remédios para inadimplência. Eu falei lá do confisco, do forfeiture, né? Efeito da renúncia ao status de joint venture. Frequentemente são questões que são adaptadas e ajustadas de acordo com a lei aplicável ao JOA, tá? Então, o JOA é um contrato tipo que contém 20 artigos. Nós vamos ver um por um. Primeiro, eu vou ter os definitions, né? Então, eu vou estar lá colocando em letra maiúscula o que eu entendo cada uma daquelas cláusulas, daquelas definições. Então, vou estar lá definindo, definitions. Depois, eu vou ter lá o effective date, ou seja, quando é que o JOA começa efetivamente a valer entre as partes. Qual que é o termo? Quando que esse JOA acaba? É com o fim do contrato de concessão, com o contrato de partilha de produção, ou ele se estende até efetivamente a conclusão do fechamento do consórcio, das empresas, entendeu? Então, você vai ter que definir ali, a gente vai ver com relação ao effective date and term. O escopo, scope. Qual que é o escopo desse contrato? Eu vou definir lá. Operator. Então, eu vou falar tudo sobre o operador, todas as responsabilidades do operador, como é que ele é eleito,
quais as responsabilidades, né? O que ele tem que fazer, vai estar lá na cláusula do operator. O 5, Operating Committee, UPCOM, né? O comitê operacional. De que ele é composto? Como é que são as decisões desse comitê operacional? Como que ele se reúne? Qual que é o prazo? Como são as reuniões? Como é que é a votação? Vai estar lá no Operating Committee. 6, Work Program and Budget. Como definir os planos de trabalho dessas operações conjuntas. Exclusive Operations. Então, eu posso fazer operações exclusivas, ou seja, operações que nem todas as partes vão participar. Default, inadimplemento. Quando acontece o inadimplemento dentro do contrato, o que fazer? 9, Disposition of Production. Então, eu vou falar lá como é que eu vou entregar o óleo para as partes. Decommissioning, descomissionamento da operação. Surrender and Extensions. Aí eu vou falar lá da entrega da área, devolução da área ou extensão da área. Transfer and Changes of Control. Então, ali do controle do operador ou não operador. Mudança do controle do operador. Como eu trato isso dentro da minha operação conjunta. Withdrawal, ou seja, desistência, desistir do contrato. O que acontece? Relationship of the parties and taxes. Então, qual que é a relação entre as partes? Né? Sempre dizendo que eles não são agentes um do outro. Então, se eu estou ali num joint venture que não é incorporado, eu tenho que dizer ali. Se é um consórcio, eu tenho que dizer ali. Qual que é o regime fiscal que eu estou submetido nessa operação conjunta? Vai estar lá na 14. 15, confidentiality. Eu vou tratar ali das informações confidenciais dessa operação conjunta. Força maior, force majeure. Então, eu vou disponibilizar ali o que eu entendo como força maior. E aí, obviamente, esse contrato vai lá da Common Law e vai ser descrever tudo que eles entendem que é força maior, porque não há força maior legal na Common Law, é tudo contratual. Notices, ou seja, como é que eu dou as notificações, como eu devo me dirigir, é e-mail, não é e-mail, é carta, vai estar lá no 17. Governing Law and Dispute Resolutions, né? Qual que é a lei aplicável ao contrato e qual é a jurisdição que é competente para dirimir essa disputa. É arbitragem? Não é? Etc. Vai estar lá no 18. Allocation of Production, né? Como é que eu vou alocar essa produção? E no 20, General Provisions, eu vou encontrar, por exemplo, a cláusula anticorrupção. Então, eu separei aqui, por exemplo, alguns definitions, né? Algumas definições que vocês vão encontrar lá no jogo. Existem muitas nuances profundas nas definições. As definições devem ser adaptadas ao granting instrument. Por quê? Porque o contrato de concessão ou parte de produção, por exemplo, também vai ter definições. Então, o ideal é que, por exemplo, se tenha lá uma definição do que é exploração no contrato de concessão, que ela esteja igual ao que é considerado exploração no JOA, tá? Então, ela tem que também ser adaptada à lei aplicável, ou seja, aquela definição que está no JOA, aquela qualificação daquela determinada situação jurídica, ela é igual no Brasil? Ela está de acordo com a lei aplicável, se for a lei brasileira? Ela é aplicável, ela está aplicável à lei da Noruega, não há contradição, não fica obscuro, não gera insegurança jurídica. Lembrando que um contrato ele tem que ser o quê? Bem escrito. Um contrato não pode gerar dúvidas. Então, por exemplo, definições principais. Anti-bribery laws and principles. Então, ali eu vou dizer quais são as regras de
antissuborno que eu vou estar submetido. Então, eu vou estar submetido ao FCPA, eu vou estar submetido ao UK Bribery Act, eu vou estar submetido somente à lei brasileira. Eu vou dizer o que é Anti-Bribery Laws and Principles nas definições. Porque quando eu chegar lá na cláusula 20, eu não vou falar lei brasileira, UK Bribery Act ou FCPA. Eu vou dizer que as partes devem respeitar Anti-Bribery Laws and Principles definidos em letra maiúscula, entendeu? Para eu não ter que ficar repetindo toda hora as leis. Eu já defini aqui na cláusula primeira. Appraisal Operations, né? O que é definido ali como Appraisal Operations? Eu até esqueci o que é Appraisal deixa eu ver aqui, ó. Em português, que às vezes eu esqueço. É a operação imediatamente depois de uma perfuração bem sucedida. Então, durante essa perfuração do poço, eu vou determinar ali se tem ou não óleo. Então, appraisal operations, né? O que é definido no contrato de concessão ou partilha de produção como appraisal operations? Exploration operations, né? O que é definido como exploração? O que é inadimplemento? O que é o default interest rate? Eu estou ali aplicando um juros Selic a esse inadimplemento, eu estou aplicando lá alguma outra taxa, né? Nos Estados Unidos, qual é a taxa, tá? Que vai estar ali no default interest rate. Força maior, gross negligence, né? Willful misconduct. Então, o que é essa negligência grave? O que é essa willful misconduct? Senior Supervisor Personnel, como eu falei, qual que é o grau de pessoa que está podendo dar uma ordem que vai responsabilizar o operador? Quais são as Urgent Operations Matters? Quais são as operações urgentes? Aí, ainda na 1, eu vou ter Interpretations. Como eu devo interpretar este contrato? No artigo 2, aí eu vou falar lá da data efetiva, que é o início, effective date, qual é o início do contrato, quando eu vou finalizar o contrato, ou seja, está vinculado ao contrato, às operações, aos ativos. Aí lembrando que o jogo ele não pode ser terminado muito cedo. Eu não devo colocar o effective date igual à data de término do granting instrument. Por quê? Porque eu preciso fazer eventualmente um descomissionamento ou resolver disputas entre as partes. E se eu resolver o JOA antes, uma série de cláusulas vão morrer, né? Porque depois a gente vai ver lá que algumas cláusulas elas vão ter vigência além da vigência do JOA. Como, por exemplo, eu posso dizer que a cláusula de confidencialidade ela sobrevive à extinção do JOA por X tempos, né? Mas se eu termino o JOA, eu posso estar acabando ali com uma série de cláusulas que eu precisaria utilizar para guiar aquela situação de impasse, mesmo com o fim do granting instrument. Tá? Então, o artigo 3º vai falar sobre lá o escopo. Então, fala lá, ó, the purpose of this agreement is to establish the respective rights and obligations of the parties concerning operations and activities under the contract, including the joint exploration, appraisal, development, production of hydrocarbons, including treatment, storage, handling of produced hydrocarbons upstream or
the delivery point, the determination of entitlements at the delivery point, and the commissioning. Então, ó, tá falando que o escopo do JOA é bem amplo. Ele vai estabelecer os direitos e obrigações das partes em relação às operações e às atividades. Então, não apenas as operações, mas todas as atividades que estejam submetidas ao contract. O que é esse contract? Está definido lá no artigo 1, que é o Granting Instrument, tá? Aí eu vou. 3.1b. The parties confirm that, except to the extent explicitly included in the contract, the following activities are outside the scope of this agreement. Ou seja, essas construção, operação, participação, manutenção, reparação, remoção de facilities, né, do downstream até o ponto, né, do delivery point, que é onde sai o óleo, onde você entrega o óleo, não vai estar dentro do JOA. Ou seja, você vai ter um outro instrumento contratual que vai reger os direitos e obrigações das partes em relação a isso. Também não vai estar dentro do JOA o transporte do hidrocarboneto ou o marketing, né, que é a venda desses hidrocarbonetos. A aquisição de direitos de exploração de hidrocarbonetos que não estejam dentro da área do contrato, ou seja, através de unitização de uma área que não esteja dentro do contrato, também não tem nada a ver com esse JOA. Exploração, appraisal, development, production of minerals other than hydrocarbons, ou seja, minerais que não são hidrocarbonetos. Também não tem nada a ver com o JOA. Artigo 4, operador. A decisão mais importante a ser tomada no venture de óleo e gás é quem é o operador. Quem será o operador? Né? Então, esses empreendimentos são empreendimentos que duram mais de 30 anos. Então, eu vou ter ali 7 anos de fase de exploração. Depois que eu tiver a produção, que eu tiver lá descoberta, eu estou 27 anos. Então, são mais de 30 anos de uma parceria. Então, você precisa escolher muito bem o operador. O operador, frequentemente, é o pai fundador, é o father de um empreendimento. O operador precisa de uma certa liberdade para operar. Dentro dessas operações conjuntas, você não pode, como não operador, ficar travando demais as decisões do operador, porque senão você não anda na operação, né? Então, o operador ele tem que ter uma experiência, tecnologia pessoal, capacidade financeira, né? Padrões da indústria, métodos. Tem que ser eficiente, tem que ter uma disciplina financeira, tem que fazer uma contratação estratégica, tem que fazer due diligence anticorrupção. Então, o operador ele tem que ter um peso ali. Nessa operação, ele é importante. Então, direitos e deveres do operador. Eu vou ter a cobrança exclusiva de operações conjuntas, então, sujeita à supervisão e direção gerais das operações conjuntas pelo OPCOM. Então, ele vai cobrar, vai fazer o cash call das operações, o pagamento, sob supervisão do OPCOM, que é o órgão que está todo mundo. Ele tem que atuar de acordo com o contrato, né, com o Granting Instrument, com as leis e com as decisões do OPCOM. Ele tem que fazer as operações diligente, segura, eficiente, de acordo com as boas e prudentes práticas da indústria do petróleo, dos princípios de conservação geralmente seguidos pela indústria internacional de petróleo sobre condições similares e circunstâncias. Tome o devido cuidado no recebimento, ou seja, o operador tem que ter cuidado com o recebimento, pagamento e contabilização dos fundos de grana. Então, o operador tem que cobrar os cash calls em uma conta conjunta,
pelos custos das operações de acordo com o procedimento contábil. Então, anexo ao JOA, eu vou ter os Accounting Procedures, que vai definir ali as despesas daquela operação conjunta. O que é custo fixo, o que é overhead, a gente vai ver com calma isso depois. Então, propor o Work Program Budget ao comitê operacional. Então, é o operador que propõe o PAT ou AT, o programa de trabalho. O operador é responsável por obter as licenças e os consentimentos, os alvarás da operação. Então, ele que dá entrada na licença ambiental, ele que providencia tudo isso. Fornecer acesso às operações para qualquer das partes. Então, o não operador, ele pode ter acesso às operações. Manter o contrato vigente, eu estou falando do Granting Instrument e operante. Pagar os royalties e os impostos da operação. Representar o consórcio em negociações com o governo. Os não operadores têm o direito de participar dessas negociações e podem se reunir por conta própria em interesses particulares, mas nunca sobre as operações conjuntas. Nas operações conjuntas, eles precisam do operador. Tomar as medidas necessárias e adequadas em casos de emergência, ou seja, teve um acidente. É o operador o responsável. Por isso, ele tem que estabelecer e implementar políticas de SMS, né, Segurança e Medicina do Trabalho, estabelecer e implementar políticas de ABC, realizar due diligence em contratados, né, nos prestadores de serviço, ter aí uma certa diligência com o pessoal, com o seu pessoal, com as pessoas empregadas. Ele pode destacar aí alguns empregados para fazer essa operação e ter várias opções dentro desse destacamento. Então, fica a critério do operador. E a aprovação não deve ser feita de forma não razoável. Então, por exemplo, o operador decidiu que eu sou geólogo e vou atuar naquela operação, sou empregada do operador. Então, esse destacamento feito pelo operador, o não operador não pode simplesmente falar que eu não vou. Não pode ser uma coisa aleatória, não justificável. Então, artigo 4.2b, 4.2b5 e o 4.6. O operador não deve obter lucro nem perda. Então, eu estou falando aí do princípio do no gain, no loss. Então, eu não tenho ganho nem perda. No gain, no loss. Um JOA não é um contrato de serviço, é um acordo entre as partes profissionais que estão dispostas a compartilhar riscos e recompensas. Ela é destinada ao uso por partes familiarizadas com o risco dos negócios de petróleo, que podem absorver esse risco se e caso esses riscos se materializarem. Perda e responsabilidade debitadas sempre na conta conjunta, no joint account. Então, a perda não é debitada para o operador, é sempre na conta conjunta da operação. Todas as partes do JOA vão ter que arcar com a sua participação dentro da operação pela perda. A responsabilidade do operador é limitada a danos diretos em caso de negligência grave, má conduta intencional do senior supervisor personnel, ou seja, somente a negligência grave autorizada pela pessoa que tinha poderes pelo JOA de decidir sobre aquela operação. E aí, não necessariamente vai ser o cara que está lá na plataforma. Geralmente é o presidente da empresa no âmbito nacional ou até no âmbito regional, por exemplo, América Latina. Perdas consequentes e ambientais sempre são compartilhadas de acordo com as respectivas participações dessas partes no JOA. Então, operator personnel.
Então, o operador vai selecionar os seus próprios empregados e prestadores de serviço que vão estar destacados para as operações conjuntas daquele bloco ou campo. Então, quando razoavelmente necessário para conduzir as operações conjuntas, há a possibilidade de haver um secondment. O que é esse secondment? Esse secondment é quando um não operador destaca um empregado seu para trabalhar na operação de acordo com um contrato que a gente chama de secondment. Então, o Jô pode prever não tem secondment, que é a alternativa 1, ou um secondment ad hoc, caso a caso. Então, caso seja necessário, a gente vai escolher caso a caso o procedimento, ou eu já vou definir um procedimento para eventual secondment, tá? Para o empregado do não operador trabalhar junto à operação conjunta no operador. Então, esse cara vai sair da empresa não operadora e vai trabalhar dentro do operador, mas não vai ser empregado do operador. Eu não estou transferindo esse contrato de trabalho. É o que a gente chama de secondment. Então, não transfira esse empregado para o operador. Ele vai continuar como empregado do não operador, e isso lá no Accounting Procedure vai ter uma linha que o salário desse cara, do não operador que trabalha na operação, vai ser descontado do cash call do não operador. O secondment é limitado a projetos que são tecnicamente, operacionalmente ou economicamente desafiadores. O secondment deve estar de acordo com o procedimento descrito no JOA, e o secondment visa garantir que ao operador a expertise necessária para a operação. Então, vamos dizer que eu tenha lá no não operador um geólogo ou um engenheiro de petróleo muito graduado, maravilhoso, etc. Então, eu vou para aquela operação que exige um grau de tecnicidade alto, destacar essa pessoa do não operador para o operador. O secondment é um treinamento adicional para não operadores. Então, por vezes, o que as NOCs fazem, né? Por exemplo, na Holanda. Então, o cara que está lá na Holanda, da NOC, eu vou destacar esses meus empregados para trabalhar na operação via secondment, porque eu estou querendo aprender o que é operar. Então, por vezes, os não operadores querem destacar seus empregados via secondment para trabalhar na operação, porque eles aprendem o que é operar. Então, num próximo contrato no futuro, ele pode deixar de ser operador, não operador, e passar a ser operador. Então, a alternativa 3, que fala lá do secondment procedure. Então, qualquer parte pode propor um secondment, deve ser especificada a finalidade, o prazo, conhecimento da pessoa, posição e os custos desse empregado. O operador deve considerar qualquer proposta que não seja do operador à luz do conhecimento e experiência exigidos e equipe do operador. O secondment, se aprovado pelo operador, está sujeito ao OPCOM para aprovação do orçamento. Não operadores têm o direito de nomear pessoas qualificadas. O operador geralmente seleciona o candidato mais qualificado como secondee. O secondee se reporta ao operador, apesar de ser empregado do não operador. Ou seja, permanece empregado da companhia de origem. Os custos orçamentados do secondment são cobrados na joint account, na conta conjunta. Se a negligência grave do secondee causar dano, e aí o JOA me traz opções lá no contrato. Eu posso
Cobrar esse dano na conta conjunta, todo mundo vai dividir o dano, todo mundo vai pagar proporcional. Alternativa 2, cobra ao operador de acordo com 4.6. Ou é cobrado ao não operador na mesma medida que o artigo 4.6. Então, se for negligência grave, paga o operador, e se for negligência grave, paga o não operador. Aí eu escolho qual é a alternativa que eu vou querer colocar. As informações que devem ser providas pelo operador. Operator Provided Information, 4.4. Registros e pesquisas de poços, design do poço, relatórios diários de perfuração, teste de poço, dados principais, linhas sísmicas e mapas de localização de pontos de tiro, mapas e relatórios geofísicos finais, intermediários a pedido, estudos de engenharia. Relatórios de progresso mensal das operações ou trimestrais sobre o desenvolvimento, um resumo da produção semanal, estudo de reservatórios, estimativas anuais de reservas e previsão de produção. Antes da apresentação, relatórios a serem apresentados ao governo, ou seja, eu preciso apresentar ao governo um relatório anual. Antes disso, eu preciso apresentar para os não operadores. Tá? Outros estudos e relatórios relevantes mediante pedido de não operadores. Outros relatórios conforme orientação do OPCOM. Limitação à responsabilidade do operador. Então, esse é o principal artigo no jogo. Ele é essencialmente o mesmo desde 2002. A posição base é a seguinte: o operador paga apenas a sua participação nas perdas. Os não operadores liberam e indenizam o operador e suas partes associadas dos passivos do JOA. Capacidade de escolher exceções a essa regra em 4.6D, a opção 4.6D. O operador pode ser responsabilizado por negligência grave ou má conduta intencional, além da sua participação no granting instrument. Pode limitar a responsabilidade a ações do senior supervisor personnel. Capacidade de escolher exceções. O operador pode ser responsabilizado por negligência grave ou conduta dolosa. Responsabilidade geralmente é limitada às ações do senior supervisor personnel. E tem 3 alternativas. O operador suporta todos os danos causados aproximadamente pelo negligência grave ou pela conduta má conduta intencional, para traduzir, willful misconduct. Então, ele pode suportar todos os danos por negligência grave ou willful misconduct. Ele pode suportar perdas, custos, reparos e remoções de propriedades comuns. E pode suportar todos os resultados do gross negligence ou willful misconduct até um limite especificado. Então, você tem 3 níveis ali que você pode optar por responsabilidade do operador em caso de negligência grave. O operador ainda não é responsável por consequential losses, inclusive danos no reservatório, então perdas aí, danos, perdas consequenciais, que tem muito na common law, e perdas ambientais. Não é responsabilidade só do operador, mesmo em caso de conduta dolosa. Limitation of operator liability. Então, coloquei aqui, depois vocês leiam, exatamente a cláusula 4.6, tá? E aqui as disposições opcionais, ó, que eu falei.
operator, its affiliated, engaged in gross negligence and willful misconduct that proximately causes the party to incur damages, loss, cost, liabilities for claims, demands, or causes of action referred to Article 46A or 46B, then, in addition to its participating interest share. Aí você tem que escolher um. Vem exatamente assim no JOA. Alternative provision, choose one. No limitation, operator shall bear all such damages, losses, costs, and liabilities. Joint property limitation, operator shall bear only the actual damages. E financial limitation, operator shall bear only the first $1 million of such damages. Algo assim, entendeu? $1 milhão dos danos. Então, lá o acidente de Macondo. Se fosse o modelo lá da AAPL, que é uma outra organização que também tem um modelo de JOA, os danos diretos, somente se fosse gross negligence and willful misconduct, exatamente a mesma coisa, só que limitado ao senior supervisor personnel, no JOA da IAPN, aqui no quadradinho. Então, aqui no AAPL é qualquer gross negligence or willful misconduct, ou seja, o cara lá da operação, se fizer isso, vai estar liability, vai estar responsável. Enquanto o JOA da IAPN é só se aquela conduta, negligência grave, for feita por um certo cara dentro da empresa, dentro da hierarquia da empresa, que é o Senior Supervisor Personnel. Nos danos indiretos, nenhum é responsável, nem no AAPL, nem no AIPN. Por poluição, no modelo do JOA, do AAPL, vai ser responsável por pagamento de danos decorrentes de gross negligence and willful misconduct. No AIPN, nós vimos que não é. E danos no reservatório também vai ser responsável pelo modelo do AAPL e no AIPN não vai ser responsabilizado. Então, vocês vejam que de acordo com o modelo utilizado de contrato tipo do Joint Operating Agreement, eu posso ter ou não responsabilidade decorrente dessa operação em caso de gross negligence and willful misconduct. Resumo da responsabilidade do operador. A parte que atua como operador deve sempre arcar com a sua participação de todos os custos e responsabilidades das operações conjuntas. O operador deve ser liberado e indenizado por todos os custos e passivos superiores à sua participação. Exceto se o Senior Supervisor Personnel do operador envolver-se em negligência grave ou má conduta intencional, o operador é responsável por todos esses custos e responsabilidades. Exclui-se disso os danos consequenciais, consequential losses, e os danos ambientais, sem limite ou até um limite, dependendo da opção que você fizer dentro de JOA. O operador não deve obter lucro da operação, então ele não é remunerado por ser operador, no gain, no loss. E também não sofre perda como resultado de ser um operador. 4.7, seguro, crítico. Então, o operador ele precisa adquirir os seguros exigidos pela lei e pelo contrato. E pode, eventualmente, adquirir seguros adicionais quando o OPCOM exigir. Então, no JOA tem o anexo C, que tem lá as disposições dos seguros que o operador pode subscrever ali. Eleição para não participar, alternativa. As partes podem participar em todos os seguros, apenas para o seguro adicional, desde que exista um certificado de seguro ou responsabilidade financeira dessa parte que não quer participar. Substituição do operador. Pode acontecer uma renúncia do operador ou as partes
dessa operação conjunta podem querer remover o operador. Então, pode ter um aviso prévio se o operador falir ou ficar insolvente, que foi o caso do JOA, da OGX, que os parceiros, dentro dessa disposição do JOA, notificaram a OGX para remover a OGX do JOA, com base na questão da insolvência. Pode ser por votação, se o operador violar materialmente o JOA e não remediar essa violação. Também pode ser por votação, se o operador tiver um percentual aí de participação de X, sei lá, menor que 40%, que eu determinar. Então, 4.11. O OPCOM aponta o sucessor e, assim, as responsabilidades são transferidas e o procedimento prescrito no Granting Instrument, que no caso do Brasil é a cessão de direitos e obrigações do contrato, tem que ser respeitada. Então, você não pode simplesmente passar a operação e não fazer a parte do Granting Instrument, né, do contrato. Você tem que fazer o farm out e tem que fazer a cessão de direitos. Ou então você nem está falando de um farm out, você está substituindo a operação por um não operador, que tem a qualificação de operador. Então, de repente, eu tenho um Joint Operating Agreement, que uma das partes, que é não operador, ela tem a qualificação para operar. E aí eu posso substituir esse operador por um não operador, tá? O operatorship não pode ser cedido, exceto a uma afiliada. Então, o operador ele não pode simplesmente ceder a operação para um terceiro, a não ser que seja uma empresa afiliada dele. Então, eu posso ter opções: compartilhamento mínimo de propriedade intelectual para o operador, mudança de controle do operador, remoção sem justa causa, violação das leis anticorrupção. Sucessão requer um planejamento e transferência complexa. No caso de substituição do operador, nesse contexto aqui. Tá? Então, nós vimos o JOA até aqui, a cláusula 4, que é o Operator Responsibilities. E aí eu vou gravar agora um outro vídeo contendo aí o resto do jogo. Eu não sei se eu vou fazer todo o jogo ou se vou fazer uma parte ou mais um vídeo. Mas aí a gente já gravou uma parte. Tudo bem? Então, vou parar aqui.